Do jeito que está o nosso país, é melhor não anexar nada. É melhor pegar daqui e mandar para os outros, do jeito que está isso aqui. Mas vamos fazer o seguinte, vamos parar de falar de briga, de guerra, de violência, porque agora o André Cavalcante está com um convidado que é da paz, que está de bem com a vida. Olha quem está lá com o André Cavalcante. Olha o sorriso do homem. Olha o sorriso do homem aí. É contigo aí, Andrezão. Pois é, Benjamin Bach, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligado no Fox Sports Rádio. Não faltam motivos pro Jô sorrir. 23 jogos como titular do Corinthians nessa temporada 2017, 7 gols marcados, desses 7 gols marcados, 5 pesadíssimos, 5 gols marcados contra rivais, 1 gol contra o Palmeiras, 1 gol contra o Santos e 3 gols contra o São Paulo. Para muita gente, o melhor jogador do Campeonato Paulista. Jô, primeiramente, obrigado por nos atender. Queria que você falasse sobre esse seu momento, obviamente, e se você se sente o melhor jogador do Campeonato Paulista, como é que tá essa disputa aí? Te surpreendeu até mesmo essa adaptação, esse começo de temporada 2017 tão bom assim? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde a todos aí. Eu sempre começo a minha entrevista agradecendo sempre a Deus, porque Ele que me deu a oportunidade de estar onde eu estou, né? Cara, é muito difícil eu ter imaginado um momento tão bom assim, né, cara? Pelo fato de eu ter ficado 6 meses sem atuar, só treinando em Belo Horizonte, da maneira que eu comecei o ano. Eu acho que não comecei os primeiros jogos como eu queria, mas era fato que eu estaria em fase de adaptação, é óbvio. Mas depois eu fui crescendo muito rápido, as coisas foram acontecendo muito rápido. Os gols em clássicos fez com que a minha confiança se elevasse. E, claro, as coisas voltaram a acontecer muito boas para mim. E para o Corinthians também, né? Pelo ano que terminou em 2016, um ano que ninguém confiava no Corinthians. A equipe do Corinthians era uma equipe que muitos já não respeitavam mais. E a gente conseguiu, né, esse respeito novamente. Hoje todo mundo vê o Corinthians como uma das principais equipes do país. Então tudo isso deve ao nosso trabalho, né? E como eu falei, estou muito feliz pelo momento. Ainda quero atingir muito mais, né? Quero chegar cada vez mais longe, mas muito feliz pelo momento. Legal. Benja, amigos do Fox Sports Rádio, Jô à disposição para perguntas. Fala, Jô, é o Benja, boa tarde, prazer falar contigo. Um abraço especial pro seu Dario, seu pai, que eu encontrei outro dia aí. Seu Dario, que assiste a gente todo dia. Ele até pediu para mim que ele queria vir aqui assistir um programa que ele adora o Sormânio, Pascoalzinho. Ele falou Pascoalzinho. Então o convite está feito pro teu pai vir aqui assistir o programa. Jô, cara, a gente trabalha com isso aqui, a gente costuma acertar, errar. Eu, no meu caso, então, eu acho até que eu erro muito mais do que acerto. Mas eu quero repetir aquilo que eu falo para você há um tempinho aí. Nós fizemos aquele programa no final do ano aqui com o Benjo Contigo, foi um programa assim extremamente surpreendente da minha parte, que você falou coisas que eu nunca imaginei que você falaria no ar. Quando acabou o programa tal, o programa foi a hora, eu estava aqui conversando com o Mano, eu falei, mano, olha, eu vou dizendo agora para você, posso até estar enganado, mas eu acho que o Jô vai jogar muita bola no Corinthians, porque ele mudou de uma forma tão grande e ele está em paz com ele mesmo, ele está feliz. E ele está quieto, trabalhando na dele. Então eu falei, eu acho que ele vai jogar muita bola. E dito e feito. Então eu só queria falar isso para você. Parabéns, porque aquela entrevista, em especial a mim e a muitos torcedores do Corinthians que assistiram, falaram a mesma coisa. Eu acho que o jogo vai dar certo. Pô, boa tarde, Benja. Meu parceiro. Meu pai com certeza já deve estar escutando, deve estar vendo. Meu pai não perde um programa realmente, né? Toda vez quando eu chego em casa, ele me manda mensagem falando, pô, você viu lá na Fox? Você assistiu? Você viu o que falou? Você viu o que passou? Então meu pai, ele é bem, eu costumo falar que é bem boleirão, né? Ele gosta de assistir todos os programas, é bacana. Mas, cara, é muito difícil, são pessoas que têm opiniões, né, cara? É natural que cada um tem uma opinião, cada um tem um modo de pensar, né? Alguns me apoiaram, outros criticaram, mas eu respeito a todos, porque também já errei muito na minha vida e já reconheci os erros.
Mas você foi uma das pessoas que sempre me deu apoio e há muitos anos atrás você sempre, né, me apoiou dentro do futebol. Então eu sou muito agradecido, né? E como eu falei, agradeço muito a Deus porque Ele que me fez eu estar hoje com a cabeça, ter a tranquilidade de ver que eu teria que mostrar, que eu teria que trabalhar para poder fazer um bom começo de Campeonato Paulista. E hoje Deus está nos coroando numa final, né, com uma vantagem muito boa, perto do primeiro título na minha volta. Então é realmente um momento mágico. Você foi campeão em 2005, né? Você foi campeão brasileiro aquele ano. E domingo você vai ser campeão dentro da Arena Corinthians, que a minha opinião, né? Tem gente que acha que não, jogo é jogo, aquelas bobagens lá, peixe, lambaria, pescado. Futebol é jogado, mas lambaria, pescado. eu acho que o Corinthians já é o campeão paulista. Você acha ou tem certeza? Não, eu tenho certeza. Então, eu tenho certeza. Você acha que não tem que jogar? Não, vai jogar porque tem que jogar, mas eu não acredito eu não acredito nem que o Atlético de Madrid vai reverter contra o Real, nem a Ponte. Agora, Pascoal, fala com o Jô e manda um abraço pro seu Dario, que é seu fã. Seu Dario, um abração pro seu Dario. Eu cruzava sempre com o seu Dario quando o Jô estava começando nas categorias de base e a gente sempre, eu era repórter, daí sempre cruzava com o seu Dario, com o Jô. O táxi, né? Gente boa, muito obrigado pela audiência de todos os dias, seu Dario, muito obrigado. Ô Jô, para quem chega nesse momento, o Benjamin acha que já é campeão, que não sei o quê, eu penso um pouco diferente. Eu acho que tem que jogar. A gente ouve o pessoal da Ponte Preta dizer, tem que jogar pela dignidade e tal, para não passar vergonha jogando lá na Arena do Corinthians. Mas é bom jogar, porque eu já vi coisas, eu não vi cachorro voando no futebol. 4 gols o Corinthians não toma na Arena, 3 gols o Corinthians não toma na Arena. Aí você começa a conjecturar. Se tomar um gol logo de cara, dificulta tudo. O que é que vocês estão pensando? De que forma vocês estão encarando isso? É para chegar e se divertir em campo ou é para chegar e ter uma decisão? Boa tarde, Pascoal. Cara, desde ontem, desde quando acabou o jogo, eu sou uma das pessoas que mais... Acho que eu estou conversando com o pessoal aqui de que no futebol você tem que mostrar, todo jogo você tem que mostrar, não tem essa de menosprezar o adversário e achar que já é campeão. Já vimos muitas viradas no futebol. É claro que a nossa equipe é uma equipe segura, uma equipe que marca muito, mas a gente não tem como prever o futuro, cara. A gente entrar com a mesma concentração que a gente entrou no primeiro jogo, com a mesma humildade que a gente vem tendo no campeonato todo, que é marcar, que é jogar, que é ter posse de bola, que é a hora que chegar no campo adversário ter equilíbrio e ser decisivo. É a mesma coisa, creio eu que vai ter mais de 40 mil pessoas ali, né? Puder encerrar o Campeonato Paulista com uma vitória, vai ser maravilhoso para a torcida, mas como eu falei, respeito sempre a equipe da Ponte ou qualquer adversário que nós vamos enfrentar. O negócio é você ter sempre humildade de saber que todo jogo você tem que matar um leão por jogo. E é assim que eu acho que o Corinthians vai chegar domingo para poder encarar a Ponte Preta. Mano. Boa tarde, Jô. Antes de mais nada, parabéns aí pela sua performance nesse ano de 2017. Eu fui um dos críticos quando o Corinthians quis te contratar, eu fiz ressalva sim. Eu falei, não sei se o Jô vai dar certo, inclusive foi um embate que eu tive com o Benja aqui, o Benja falou, o Jô mudou, e de fato ele tinha razão. Então eu faço minha meia-culpa aqui, inclusive plagiando o Pascoal, que te apelidou de Jovandovski, concordo plenamente. Eu acho que é cabível o apelido nesse momento aí pelos gols que você tem feito. Inclusive, Jô, você tem que fazer um mantra antes de entrar no campo domingo. Você tem que falar Ponte Preta é clássico, Ponte Preta é clássico, Ponte Preta é clássico, Ponte Preta é clássico. Porque em clássicos você entra e faz o seu. Então pensa, memoriza que a Ponte é clássico também e guarda mais um domingo. Jô, eu tenho uma questão aí que eu sei que você pode talvez aí pensar... Você tem só 17 minutos para fazer a pergunta pro Jô. Isso é uma entrevista jornalística? Você falou 20 minutos com o Jô. Eu tô falando uma jogador. Só preciso dar uma informação. Exatamente. Só para te falar, o Jô tem jogo domingo. Então se você puder fazer uma pergunta... Ok, eu já teria terminado se você não tivesse mas é uma pergunta ou uma... Guarda um domingo? Guarda um domingo? E os caras da Ponte estão vendo? O que é isso? Não, foi... Você não é identificado. Se vocês puserem o Pótica aqui, eu vou falar com o Pótica também da mesma forma. Vou, acho que vou. Mas, ô Jô, eu sei que você pode se esquivar nesse momento e tentar falar que o importante são os títulos. Mas, por exemplo, Jô, você hoje é o artilheiro do Corinthians no ano. Qual que é a sua projeção de gols até o término do ano? Primeiro, obrigado
os elogios. E como eu falei, sempre respeitei todas as opiniões. E é claro que você, depois de 6 meses sem jogar, é evidente que as críticas são muito maiores, né? Mas é tranquilo, respeitei a todos e sempre vou respeitar. Cara, eu sou sempre da tese da humildade, né? E eu nunca projetei gols sempre nas equipes que eu passei, né? E também eu confesso que eu nunca fui um goleador nato, né? Eu acho que por onde eu passei eu fui, acho que decisivo, fiz gols importantes, né? Nunca fui jogador de ter 50 jogos, 45 gols. Se você pegar meus números aí nos times, não vai ser esse, né? Mas eu sou um atacante que procuro fazer os gols que quando minha equipe necessita. E é difícil projetar, mas eu espero poder fazer muitos gols, né? Até pelo fato de eu ser atacante, de eu estar me sentindo muito melhor, já mais confiante, mas sempre respeitando todos os adversários. Mas é complicado falar em números. Eu espero fazer bastante gols e títulos, claro, que é o mais importante. Ô, Jô, agora quem vai te fazer a pergunta? Um menino novo começando aí na carreira, menino de futuro, Zé Eduardo Savoia. Ô, Jô, prazer em falar com você. Um abraço pro seu Dario. Batíamos muito papo no Parque São Jorge, quando você estava começando. Eu vi toda a tua batalha. E eu queria usar a sua experiência, Jô, até para alertar alguns jogadores que passam pelo mesmo processo. Você é um cara de boa família e acabou desviando no meio da carreira, se recuperou. Eu queria fazer uma pergunta, assim, até como um alerta para pessoas que, como você, também alcançaram um sucesso precoce, dinheiro, fama, mulher, aquelas tentações todas. Quais são as armadilhas que o futebol e a vida podem armar para um jogador como você, assim, que começou, teve sucesso, chegou na seleção brasileira, ganhou muito dinheiro, jogou fora do país e, de repente, às vezes o jogador quase joga tudo pela janela e, felizmente, você se recuperou. Prazer em ouvi-lo. Boa tarde, Savão. É um prazer. Eu lembro muito bem que meu pai sempre falava que estava sempre conversando com você, né? Que também sempre acreditou na minha carreira. É o que você falou, no mundo, ele meio que te engana, né? Ele te coloca coisas mais fáceis, né? Que nem você falou, que é a questão de mulheres, a questão de dinheiro. Essas coisas você trabalha para ter teu dinheiro, claro, mas ele te dá uma certa ilusão, às vezes, se você não tem pessoas capacitadas para te orientar, né? E você também ser humilde em escutar a família, escutar, se o cara for casado no momento, escutar a esposa, enfim. Eu em alguns momentos eu fiquei meio cego, surdo, mudo, não falava com ninguém, não escutava ninguém e decidi fazer por mim mesmo, né? E dentro do futebol você não pode ser assim, porque você depende do teu corpo. Se você não deixar de dormir, você não vai render no teu treino no outro dia. Se você não render no treino, você não vai render no jogo. E assim a tua carreira você vai se declinando sem ver, né? Então, para quem está começando agora, ou quem está alcançando um sucesso, e não só no futebol, mas na vida, eu acho que você tem que sempre ter a cabeça no lugar, saber que tudo isso pode ser ilusão, porque do mesmo jeito que você sobe, as mesmas pessoas, as mesmas situações te colocam lá embaixo. Então você tem que sempre prestar atenção nessa situação e respeitar sempre a tua família, que vai sempre querer o teu bem. Então por isso que eu consegui dar a volta por cima, porque eu voltei a escutar pessoas que sempre me amaram, sempre quiseram o meu bem, e foquei no meu futebol e cuidar do meu corpo, e as coisas começaram a voltar a dar certo. Olha, o Flavinho vai fazer uma pergunta, e é só para lembrar, para quem não sabe, que o Jô também, ele está na história, ele entrou para a história do Corinthians, porque ele é o jogador que marcou o gol, o jogador mais jovem da história do Corinthians a marcar um gol. Se eu não me engano, o Jô tinha 16 anos contra o Inter em 2003, não foi isso, Jô? Que memória, hein? Foi 3-1, você fez um, não foi isso, Jô? Isso, foi o meu e 2 do Wilson, se eu não me engano. É isso aí. Flavinho, faz tua pergunta pro Jô. Parabéns, Jô. É muito bacana a tua história recente. Mas a minha pergunta, ela vai
numa outra direção do atual momento, de uma outra figura que para mim está sendo muito importante esse ano, que é o Fábio Carille. Você chegou no ano passado meio que no olho do furacão, assim, como um observador daquilo que estava acontecendo e que poderia acontecer no Corinthians, entra técnico, sai técnico e tal, e no fim chegou-se ao Carille. Há outros jogadores experientes no Corinthians, né, além de você. O Carille, a hora que pegou esse touro à unha, foi uma surpresa para vocês? Em tão pouco tempo, se impor tanto, conseguir organizar um time de uma forma tão clara e levar a uma final logo no seu primeiro trabalho para valer? Boa tarde, Flavinho. Cara, eu acho que não me surpreendi da maneira de como ele colocou a nossa equipe para jogar, até porque ele já estava aqui no clube há muito tempo, né? Então ele tem boas ideias, ele conviveu por muito tempo com um treinador que hoje é um dos melhores treinadores do mundo, que é o Tite, né? Então ele colocou em prática só o que ele aprendeu, né? Então ele deram essa oportunidade para ele e ele está colocando em prática ideias novas, né? O que ele aprendeu, né? Nesse decorrer de tempo quando ele foi auxiliar. E uma coisa legal é que ele está sempre deixando em aberto com nós jogadores, né? Sempre conversando com a gente, também aberto para receber ideias dos jogadores, dos mais experientes, dos mais novos, enfim, com todos. É um cara que está sempre sorrindo, está sempre alegre, isso contagia muito o grupo, né? Não é aquele treinador carrancudo que não só briga, que só chama atenção, e chama atenção na hora que tem que chamar. Então é merecedor de tudo isso, né? O professor Fábio, ele tem tido sucesso naquilo que ele tem feito aqui no Corinthians e esperamos isso ser só o começo de muitas coisas ainda que vai acontecer, mas é um cara bacana, um cara que está nos ajudando bastante. Ô Jô, o Fábio Sormani vai fazer uma pergunta para você agora. Jô, boa tarde, prazer falar com você. Parabéns pelo campeonato que você está fazendo. Na minha opinião, você é o melhor jogador desse campeonato paulista. Eu queria te perguntar o seguinte. Quantos anos você tem, Jô? Eu tenho 30. 30 anos. A Copa do Mundo é o ano que vem. E você é um jogador que tem idade para disputar uma Copa do Mundo. Já passou por uma experiência de Copa do Mundo, que foi o Mundial passado aqui no Brasil. E pela maturidade que você vem mostrando em campo e fora de campo, você alimenta a esperança de repente ser chamado para a seleção brasileira? Boa tarde, Fábio. Eu sim, é um dos objetivos que eu coloquei para esse ano, né? De 2017 era voltar a jogar bem pelo Corinthians, ganhar os títulos necessários e, claro, voltar à seleção, porque eu já tive lá, eu sei o quanto que profissionalmente faz bem, é bom para o jogador, né? Disputar uma Copa do Mundo e eu acho que eu, consequentemente, continuar fazendo o que eu tenho feito, que é trabalhar, que é fazer os gols, né, necessários. Meu objetivo, com certeza, é voltar à seleção. Tenho 30 anos, já estou um pouquinho rodado já, mas ainda estou novo, né? No ano que vem eu vou estar com 31, né? Ter recém feito 31, então é um dos meus objetivos, sim. Primeiramente, voltar, né? A vestir a camisa da seleção brasileira e é claro que, dando continuidade no meu trabalho, um espacinho lá na Copa do Mundo também será bem-vindo. Já houve algum contato, desculpa mesmo, já houve algum contato aí do Tite com o Carille? Vocês são tão próximos, né? Perguntou alguma coisinha sobre você? Como é que tá essa história aí? Não, agora não, né? Houve no começo do ano, quando ia ter os dois amistosos, né? Só uma sondagenzinha de que estaria de olho, né? Pelo fato de ser só jogadores que atuavam no Brasil, né? Que eu poderia ser convocado, mas também nada de certo, né? Que era um dos que poderia ser convocado, mas até o momento não houve mais nada. Eu procuro continuar trabalhando com a mesma humildade, com a mesma seriedade, para que possa voltar a ter a oportunidade de novo. Impressionante, né, Jô, como o mundo dá voltas. Há 7 meses atrás, os caras estavam tudo enchendo o saco que o Jô foi contratado e hoje pergunto se o Jô tem chance de ir para a seleção. Ainda bem que o mundo dá voltas. Jô, a última pergunta vem lá do Rio de Janeiro e a gente vai te liberar. O Felipe Facincani vai fazer a última pergunta para você, tá, Jô? Aguenta aí, Jô. Fala, Facincani.
Pois é, Jô, legal falar contigo de novo. Bati um papo com você quando estava ainda em São Paulo no final do ano. Enfim, você me recebeu muito bem aí mesmo nessa salinha, aí sentaram, a gente conversou. Foi um papo ainda pela Rádio Bandeirantes, foi muito agradável. E o que me surpreende não é você estar bem com a camisa do Corinthians, é como você está bem com a camisa do Corinthians, porque aquela conversa foi extremamente agregadora em relação à certeza que eu tinha de que você faria um ano legal com a camisa do clube. Mas não só em cima desse assunto, agora buscando desempenho. Ô Jô, o quanto que um título estadual, ele é uma realidade daquilo que o clube tem para disputar no restante da temporada, ou ele mascara algum tipo de dificuldade? Como é que é a realidade do Corinthians a partir da próxima segunda-feira, campeão paulista? É um título que realmente coloca o time numa vitrine para brigar por voos mais altos e seguros no Campeonato Brasileiro, ou é um time com umas questões ainda mais pés no chão em relação aos adversários? Boa tarde, Felipe. Realmente foi uma conversa muito produtiva, né? Aquela que nós tivemos aqui, né? E agradeço muito pelos elogios. Muitos não gostam, ou sei lá, se alguns jogadores meio que não aceitam bem o fato de ser campeão estadual pelas suas equipes, né? Mas eu vejo isso como um ponto muito positivo, porque é uma preparação para um campeonato nacional, que é o Campeonato Brasileiro, né? Então, se você se destacou no seu estado, sua equipe foi a campeã, isso prova que você se preparou bem, está se preparando bem, tem seus pontos negativos, claro, tem seus pontos positivos, a equipe tem que evoluir, de fato, isso, né, a gente tem a consciência, mas que prova que é uma equipe que conquistou o estadual, que está se preparando, está preparada para encarar uma maratona de jogos que são jogos dificílimos, que é o Campeonato Brasileiro. Então eu vejo sempre com bons olhos um título estadual. Por onde eu passei, eu consegui, né? Pelo Inter, aqui pelo Corinthians eu não participei em 2003 em umas partidas, mas eu estava no elenco, fui campeão com o Atlético, vou ter a oportunidade, ou posso ter a oportunidade agora de ser campeão pelo Corinthians. Então eu vejo um campeonato estadual pelo lado positivo, assim, de que nos dá confiança para poder começar o Campeonato Brasileiro em alta. Ô Jô, da nossa parte aqui, olha, queria agradecer muito, o André vai te fazer a última pergunta, vai se despedir de você, mas aqui, em nome de todo mundo do Fox Sports Rádio, queria agradecer muito a participação, parabéns não só pelo momento, mas parabéns pela coragem que você teve de expor tudo o que aconteceu com a tua vida, pela tua personalidade. Tem essa voz impressionante, né, como você hoje, como você tá um cara diferente, meu, amadureceu pra caramba, parabéns pelo momento. Estamos torcendo para você voltar para a seleção. Um abraço pro seu Dario. Fala para ele quando ele quiser, você passa meu telefone, ele vem assistir o programa aí. E o André vai te fazer a última pergunta e agradecer também o Denis aí, grande Denis da assessoria de imprensa do Corinthians. Obrigado, viu, Jô? Boa sorte. Que isso, eu que agradeço sempre por estar participando e por estar expondo as minhas ideias. Jô, só para a gente encerrar essa nossa entrevista, agradecendo mais uma vez ao Denis, a Daina também, assessores de imprensa do Corinthians. Queria que você falasse sobre um tema que o Jadson comentou ontem em entrevista coletiva. Jadson, Cássio, vocês são talvez os jogadores mais experientes desse Corinthians. Tem o Danilo também, que está se recuperando de lesão. Sobre quem será o capitão do Corinthians contra a Ponte Preta. O Jadson deu um recado ali, entre linhas, falando que se fosse com ele, se ele recebesse a tarde, ia ficar muito honrado e tal. Mas tem você, tem o Cássio. Como é que vai ser essa decisão do Carille? Vocês já conversaram, já combinaram? Você foi o capitão contra a Ponte Preta agora, né? Isso diminui as suas chances? Cara, o professor Fábio, ele tem, né, isso que ele aprendeu, creio eu, ou se ele já tinha como ideia, né? Tá sempre revezando os capitães, né? Eu acho muito legal porque todo mundo traz uma responsabilidade para si mesmo e acaba colocando em prática o pouco que tem de experiência que conquistou dentro do futebol. Né? Eu fui o capitão na última partida, né? Claro que se tem um rodízio, eu acho que eu sou agora já foi a minha hora, né? Mas a gente não sabe ainda qual realmente a ideia do professor Fábio, se é manter ou se é colocar outro, mas eu acho que ali no momento, se realmente se concretizar o nosso título, né? Como eu falei, respeitando a equipe da Ponte, mas acho que todos ali vão se sentir capitães, né? Não só quem vem sendo, mas como a equipe toda, porque todo mundo faz parte desse momento, todo mundo faz parte desse objetivo, né?
Mas vamos ver, vamos esperar. Vamos aguardar, mas eu tenho certeza que vai todo mundo ficar feliz. Valeu, Jô. Obrigadíssimo mais uma vez pela entrevista. Queria saber se você vai fazer o mantra do Mano aí. Falar Ponte Preta é clássico, Ponte Preta é clássico, Ponte Preta é clássico. Não, deixa as coisas na mão de Deus. Se tiver que ser, mais uma vez, eu fazer gols. Eu acho que também Ponte Preta também é um clássico, porque é uma equipe que se deve respeito aqui no estado de São Paulo. Mas vou deixar nas mãos de Deus. Valeu. Obrigado e boa sorte. É com você, Benjamin Bach. Valeu, André Cavalcante. Muito legal a entrevista do Jô, né? E o Jô, além de ter mudado a cabeça dele, também o Jô hoje, quando dá entrevistas, todo mundo para ver, né? É verdade. Legal, né? Um cara lúcido, ideias bacanas, inteligente, tá mandando com bem. opiniões, né? Não é de, não, veja bem, papapá, muito legal, né? E até fez o A gente que conhece o Jô desde a categoria de base, como ele mudou, né? Legal, né? Fez o Mano se revelar aqui um torcedor. Eu também achei que ele... Eu queria só, antes de discutir outro assunto, eu queria só que você explicasse uma frase. Você não tem identificação com nenhum clube, mas você falou, Jô, guarda um domingo. O que significa guarda um domingo? Faz um gol domingo. Mas se vocês puserem o Potker no ar, ou o Jadson da Ponte pensei que Preta, ia guardar ou o o Fernando bicho. Bob, eu também vou falar da mesma forma. Guarda um aí. Eu vou absorver o comentarista, tipo, tendencioso pro lado da Ponte Preta. Basta colocar, vocês têm aí alguém engatilhado da Ponte Preta? Você fala aí, igual, Não, liga pro Fernando Bob. Você falou, ninguém vai falar com a gente. Não, lógico que vai. Aí, Fernando Bob, você que assiste o Pera, só um programa, liga minuto. aqui, ó. Só um minuto. Potker. Só um minuto. Bob não vai jogar. Só um minuto. Eu vou Joga. perguntar pro Mano. Mano, Terceiro amarelo. Mano, eu queria que você agora, mano, fizesse sua pergunta. Ó o bracinho. Olha, mano, eu queria que você, por favor, de forma sucinta, mano, fizesse sua pergunta pro João que tá aí com a gente. Jô, guarda um pra nós aí domingo, Jô. É nós, mano. Tudo bem? Essa pergunta. Não, eu não fui tão explícito Jô. assim. Mas, por favor, Jô, nós precisamos ganhar alguma coisa. O jogo tá ganho, Marreco. Só tem isso pra O ganhar. título já é do Corinthians, ô prego. Tem Ô, isso. Jô, só tem isso pra ganhar. esse ano. Explica pra ele que o primeiro jogo foi 3-0 fora de casa. Jô, Libertadores. Ó, 100º jogo na Arena, Pascoal. Dos 4 jogos que a Copa do Ponte Preta Brasil. fez na Arena Corinthians até hoje, perdeu os 4. Jô, O retrospecto é tudo Jô, favorável ao Coringão. Pra nós, por favor, porque olha, Copa do Brasil, pô, já era. Libertadores, não tem. mano, Só tem um Sul-Americana, isso pra ganhar. tem brasileiro. Esse Mano. brasileiro não vão ganhar nunca, então, por favor. Ô, mano, e pra esse cara, você vai Guarda torcer? um domingo, por favor. Ô, mano, isso foi legal. Guarda um, foi assim, espetacular. Isso aí, se Guarda os um. caras podem colocar ele na pré-eleição, vai animar os Vai caras. nada, vai nada. Vai animar os mano. caras. Dá nada. Pra esse cara aqui, você vai torcer ou não? Quem? Roda aí. Vamos ver. E aí, nação Ponte Pretana, aqui quem